vídeo já vai começar, mas antes não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Olá! Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho a respeito de um assunto bem polêmico. Afinal de contas, as papinhas industrializadas fazem mal para a criança? Fique aqui comigo que já já eu te conto. Agora eu te convido, antes de mais nada, a analisar uma situação. Suponhamos que você tenha um bebê de menos de 1 ano em casa e precisa fazer uma viagem extensa, uma viagem que vai demorar aí umas 4, 5 horas. Só que nessa viagem, nesse período, já seria o horário, por exemplo, do almoço da criança. E aí você tem aquele dilema, o que você vai oferecer para o seu filho no meio dessa viagem, né, que não faça mal a ele. Você tem a opção de levar de casa uma papinha que você mesmo preparou. Seria uma opção válida? Seria, mas como seria a conservação disso? Você vai colocar dentro de uma bolsa térmica já quentinha? Vai durar o tempo necessário para ela ficar segura lá dentro sem se deteriorar? Você vai colocar numa bolsa térmica com gelo para conservar ela bem geladinha, bem fria, para não correr o risco também de se deteriorar? Você vai contar com a opção da rua, da estrada, do restaurante que você encontrar para tentar achar alguma coisa lá que realmente sirva para o seu bebê? Ou você vai simplesmente levar uma papinha dessas e oferecer para ele na estrada? Quais são os prós e contras da papinha industrializada? Aqui eu tenho, por exemplo, uma papinha que ela é peito de frango com legumes, da Nestlé. Nessa papinha, se você ler o rótulo, você vai descobrir que ela tem batata, cenoura e peito de frango, água, mandioquinha, cebola, óleo de canola, chuchu e abóbora. Não contém glúten, e legumes ela tem 69% e tem 16% de peito de frango. É o que temos aqui dentro. Quando você abre uma papinha dessa, você escuta um plot, um barulhinho que indica que ela foi fechada hermeticamente, ou seja, não tem entrada de ar aqui dentro. E é por isso que ela se conserva por tanto tempo. Isso significa que essa papinha, apesar dos pesares, é uma opção super segura para você carregar em viagens, para você levar para qualquer lugar com a criança, para você lançar a mão num dia extremamente corrido, que você não preparou nada em casa, não tem nada congelado, não tem nada que você possa oferecer para a criança ali, aí você tem a opção de oferecer qualquer coisa, qualquer porcaria, ou uma coisa que não tem nada a ver com a alimentação do almoço dela ou do jantar. Então, se você olhar nesse contexto, essa papinha é maravilhosa. Eu tô falando dessa, gente, mas pode ser qualquer outra que tenha uma composição parecida com isso aqui, tá? E que seja industrializada também, tá? Mas se você vê nesse contexto, analisar toda a situação, você vai ver que essa é uma excelente opção para você lançar a mão nessas situações aí de emergências, né? Que você não tem como cozinhar para a criança e preparar uma coisa realmente caseira e saudável para ela. Agora, olhando para o outro lado, se você observar, eu tô aqui com uma papinha que está indicada a partir dos 8 meses. Entretanto, nós temos uma menorzinha que ela é parece que ela foi liquidificada, de tão fina que ela é mesmo processada, bem processada, e aí não tem pedacinhos, não tem resíduo de nada. Aquela papinha que ela não tem nenhum resíduo é uma papinha que ela é indicada para crianças a partir dos 6 meses, porém até os 8 meses, tá? Exatamente porque ela tá muito processada, não tem pedacinhos, então não tem estimulação de
de mastigação, não tem estimulação de nada para a criança. Mas ela não é uma excelente opção no sentido de desenvolvimento da criança. Porque a partir dos 6 meses, a forma correta de você oferecer uma papinha é você amassá-la com um garfo. Vai ter alguns resíduozinhos ali de fibras, entendeu? Mas você não processou tudo, né? Aquilo ali, mesmo sendo amassadinho, já está estimulando o processo de mastigação, movimento de língua da criança. Quando a gente coloca uma coisa que é quase líquida, que se você pegar essas papinhas, você vai ver que ela é quase líquida, de tão processada que ela é, você vai ver que não tem estimulação quase de nada ali, entendeu? Só mesmo de percepção de sabor, né? É claro que a criança vai ter que fazer os movimentos na boquinha, mas é muito processamento para uma coisa que não deveria ser tanto. Mas para a indústria isso é seguro, então é importante que eles forneçam dessa maneira, né? Essa daqui já tem pedacinhos, tá? Ela tem alguns pedacinhos dentro dela, mas mesmo assim é tudo muito misturado. Então assim, aqui tem vários tipos de legumes, tem o frango, né? E tudo mais, mas a criança ela não consegue perceber o sabor do frango, o sabor da abóbora, o sabor da cenoura, o sabor da batata. Ela não consegue perceber o sabor individualizado de cada alimento. Então, pelo ângulo de desenvolvimento, de prevenção de seletividade alimentar, a papinha industrializada não é indicada para uso contínuo, tá? Ela é indicada para uso emergencial. Mas para uso contínuo no dia a dia, você só fornecer papinha industrializada para criança não é recomendado, porque não desenvolve bem a criança, entendeu? Nessa ala aí da alimentação, né? A criança ela precisa ter contato com o alimento de maneira mais separada, para que ela possa entender que quando ela provar a cenoura, aquilo é cenoura, que quando ela provar a batata, aquilo é batata. Entendeu? Então ela precisa realmente saber o que ela está comendo. E na papinha industrializada não tem como ela saber isso, né? Então tem o problema de ser monótono no sabor, tá? Se você experimentar, você vai perceber que, por exemplo, aqui eu tenho uma que ela é de caldo de feijão, carne e arroz. Se você experimentar, você vai perceber que ela não tem um sabor real de caldo de feijão, carne e arroz. Assim, né? Você não consegue, por exemplo, perceber um gosto de feijão aqui direito, porque tá tudo misturado demais, entendeu? Mesmo que tenha pedacinhos, ainda está misturado, né? E os sabores se confundem. Como tem os legumes tem nas duas e tudo mais, e você consegue perceber que tem uma identificação, né, uma com a outra, assim, elas são muito próximas, você consegue ver que elas são parecidas no sabor. Então, por mais que você mude o sabor da papinha, para a criança aquilo parece quase que a mesma coisa, não tem muita diferença, entendeu? Tem às vezes diferença um pouco de textura, né? É claro que existe uma diferençazinha lá no fundo do sabor também, porque são ingredientes diferentes, mas não é tanto, entendeu? Não é uma coisa assim que é tão perceptível quanto deveria ser. Então, resumindo, para uso emergencial, as papinhas industrializadas são excelentes opções para você estar utilizando com a criança, tá? Mas para uso contínuo, no dia a dia, a melhor opção de fato é a comidinha caseira, tudo separadinho de preferência, mesmo que na hora você misture para oferecer para a criança, para facilitar, né, a oferta para a criança. Mas assim, tem que ser separadinha, ela tem que olhar no prato e ela ver as cores no prato, para ela não começar a criar aversão a determinadas cores específicas. Aí não como alimento laranja, não como alimento verdinho, não. Ela vai olhar, ela vai ver que aquilo ela já come desde sempre, desde quando ela começou a comer, entendeu? Então isso facilita muito a prevenção da seletividade alimentar. E as consistências modificam, né? Se você experimentar, por mais que esteja cozido, você vai perceber que a consistência da batata cozida, da cenoura cozida, da abóbora cozida
do chuchu cozido, cada um tem a sua textura diferenciada, né? A carne, o feijão, o arroz são diferentes, né? Então a criança, essa percepção, o desenvolvimento, né, da mastigação, do paladar, do contato mesmo com texturas diferentes, porque tem criança que tem problema com textura, tudo isso é importantíssimo ser estimulado desde a primeira infância, desde o início da alimentação complementar, tá? E a gente só consegue fazer isso com a alimentação caseira. Industrializada não dá, tá ok? Então essa foi a minha dica de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um joinha aqui pra mim, tá? Ative o sininho para receber novas notificações e se inscreva no canal. A gente se vê no nosso próximo encontro. Um beijo grande e até mais!